Um dos motes aí da campanha do Lula, né, que já apareceu, vai ser comparar a experiência versus a inexperiência e colocar alguém experiente para conseguir resolver esses problemas do país. O problema é que o Lula já está indo para a quarta eleição, né? Fez 2 bons governos ali no início, mas este governo aqui, realmente, o presidente Lula tem poucas entregas, e isso está sendo percebido ali pela população. Eu achei aqui, Bruno, esse post que eu tinha visto, que eu comentei, do imposto, e eu queria ler esse dado, porque ele é bastante impactante. Isso não está, é claro que eu perdi, mas achei aqui de novo, isso não está só no Rio Grande do Norte, mas esse dado aqui é do Rio Grande do Norte. Mais de 9 mil empresas lá no Rio Grande do Norte podem ser excluídas do Simples Nacional por dívidas com a Receita. Então, o volume de débitos lá são 137 milhões de reais e os contribuintes têm prazo de até 90 dias para regularizar a situação e evitar a saída do regime tributário simplificado. Então, isso aqui é um recorte só do que está acontecendo no país. São 9 mil empresas que a gente está falando de muito mais gente, né, envolvida nisso, porque cada empresa ali tem pelo menos uma família, né, por trás dela, e são questões que estão passando aí à margem da política, né? A gente não... Às vezes as pessoas falam, tudo é culpa do governo, então achei bem importante você pontuar isso, Bruno, que é um problema que o país vem acumulando ali ao longo dos anos, mas os políticos são eleitos para tentar resolver essas questões que têm que ser resolvidas pela política. Por isso que a política é tão importante, não dá para a gente renegá-la, porque esses problemas só são resolvidos ali por meio da política, principalmente, né, por meio da política. A gente estava falando da questão da experiência versus inexperiência, eu vou trazer o Flávio Bolsonaro para a conversa, que até agora não mostrou o que ele pretende apresentar ao país se ele for eleito, que vai ser diferente do que o Lula fez nesses últimos 3 anos e meio, que é nada. É claro, a gente não está ainda no período eleitoral, não está na hora, né, dos candidatos apresentarem as suas propostas, mas é fato que eles já estão nas ruas, né, as candidaturas já estão sendo colocadas. Então, a gente vê, por enquanto, só uma campanha de um lado ou de outro, uma pré-campanha, digamos assim, muito de ataque, né, Bruno, de um contra o outro, para tentar aumentar a rejeição dos oponentes. Mas a gente não vê nenhuma discussão sobre esses temas sendo colocada e nem viu que o Flávio Bolsonaro tenha feito alguma discussão nesse sentido, nesse tempo em que ele é senador e nos 4 mandatos em que foi deputado estadual. Então, a eleição, como você colocou, Bruno, vai acabar sendo mesmo para derrotar um ou outro, né? E não em torno de propostas que possam ser feitas para se resolver essas questões, como você colocou, da segurança pública. A gente está falando aqui do endividamento do país, né? E do pouco poder de compra que a nossa moeda tem hoje. Então, é importante que na hora de escolher o seu voto, você também preste atenção no que o candidato está propondo para os próximos 4 anos. Porque virou uma coisa no Brasil, dessa polarização, Bruno, não sei se você tem a mesma opinião, de que eles não estão apresentando nem proposta mais, né? Fica só um atacando o outro dentro do espectro político que cada um ocupa, e o que se vai fazer mesmo para tirar o país desse caos que você tem ouvido aí nas pesquisas, a gente realmente não sabe, ou vem propostas mirabolosas, como o Renan Santos, que tem crescido nas pesquisas, já está com 6% das intenções de voto, e tem propostas ali que beiram ao extremismo aí da direita, né? É uma pobreza gigantesca de ideias, né? Ninguém discute de verdade o Brasil, e as pessoas também já estão usando um termo chulo aqui, mas as pessoas estão tão de saco cheio de ouvir promessas que ninguém acredita mais muito nas coisas, né? Também tem isso, o próprio eleitor refuta grandes discussões porque acha que nada vai mudar de fato. Quando você está numa situação aqui, olha, eu preciso resolver coisas muito simples, né? Eu não quero discutir a fórmula da Coca-Cola, eu quero que resolva, eu quero beber a Coca-Cola e só. O eleitor está nessa ânsia, nesse momento em que a gente está vivendo uma grande dificuldade do dia a dia das pessoas. Agora, tem coisas assim, por exemplo, Andresa, que as pessoas ficam indignadas, e é muito interessante, né? E que, por exemplo, o governo poderia trabalhar de alguma maneira, né? Eu, conversando com um grupo de pessoas que recebem
o benefício do Bolsa Família, por exemplo, são pessoas que correm de oportunidades de emprego formal. Essas pessoas ficam com medo de ir para o emprego formal porque elas perdem o benefício, elas não sabem se vão ter durabilidade no emprego, né, num país que não te promove, não te dá garantias de estabilidade. Então as pessoas ficam com medo e elas preferem ficar recebendo por vezes o Bolsa Família e correndo atrás de algum bico para complementar a renda do que ir para a formalidade e pagar imposto e ficar tudo bonitinho como deveria ser o processo. Ou seja, o Bolsa Família, que é um grande projeto do governo Lula, talvez a grande vitrine que transformou o Lula nesse líder popular que ele virou depois da presidência da República, ele poderia ser alguma coisa aperfeiçoada, pensando em futuro, pensando em fórmula de saída, né? Por que não a pessoa continuar recebendo, mesmo que tenha algum desconto do Bolsa Família, mas fazendo alguma coisa progressiva até ter uma estabilidade financeira de fato, né? Coisas assim que deveriam ser discutidas ou pelo menos debatidas na sociedade, e elas acabam não tendo espaço. O Flávio Bolsonaro, nesse jogo todo, o que ele faz? Ele aponta erro, né? Ele chora junto da população. Então tá ruim, eu falo que tá ruim, replico essa mesma cantilena, não apresento nada de novo e digo uma única coisa: tem que tirar esse cara daí. E quando eu fico falando tem que tirar esse cara daí, só tem um para colocar, que sou eu, porque na cabeça das pessoas não existe outro, né? E daí vem a comunicação que aonde ele tem acertado, que é de se mostrar um cara mais equilibrado do que o pai. Porque as pessoas têm o medo de fazer essa ruptura e colocar o pai, que é visto como um desequilibrado. Agora, ele não. Ele tá o tempo inteiro trabalhando, mostrando: eu sou o Bolsonaro que me vacinou, eu sou o Bolsonaro equilibrado. E é até meio ridículo do ponto de vista da relação pai e filho, né? Você chamar teu pai de desequilibrado na cara dura, mas Para ganhar a virou eleição isso. vale tudo, né? Vale tudo. E todo mundo comprou essa ideia. O Valdemar da Costa Neto falando disso. Né? Tá todo mundo falando: olha, o equilibrado, o Flávio equilibrado, é o Bolsonaro Mas equilibrado. isso de fato, Bruno, claro, é uma estratégia ali eleitoral, né, da turma do marketing da campanha do Flávio Bolsonaro, mas que casa um pouco com a realidade, né? O Flávio não é dessa ala mais extremista da família, como é o Carlos Bolsonaro e o Eduardo, né? O Flávio sempre teve um tom mais abaixo, tanto que a gente da imprensa sempre falou, ele é um dos da família que conversava mais com nós jornalistas, sem uma agressividade como os dois irmãos e o pai, né? Então é algo, claro, apresentado na campanha de uma forma mais ostensiva, mas também não é muito longe da realidade esse perfil do Flávio, o que acaba colando. Na verdade, eu queria falar tudo isso para o meu raciocínio se fechar nisso. Acaba colando entre as pessoas, porque também não é algo tão fake, né, se colocar o Flávio dessa forma, embora, claro que o Flávio está ali apenas cumprindo tabela, porque o candidato é o pai, como ele mesmo diz, nada moderado, né? E tem uma coisa que a gente tem que sempre colocar também na discussão, que é a questão da referência, né? Você ser comparado com Eduardo e Carlos Bolsonaro em questão de equilíbrio emocional, é difícil você perder, né? Então, né, é a mesma coisa você botar o Flamengo para jogar o Candangão. É capaz que eu acho que a chance do Flamengo ser campeão é muito grande, né? O fato é que o Flávio sempre se portou um pouco mais aberto ao diálogo, sempre foi um pouco mais, inclusive, vamos dizer assim, discreto nas relações políticas ou nas aparições políticas e até mesmo na defesa do próprio pai. Sempre foi um cara mais discreto nesse sentido. E talvez por isso, quando o bolsonarismo resolve encontrar um candidato que não seja de fora da família, falou: olha, entre todos aqui da família que tem esse perfil, que conseguiria trabalhar e crescer, tem que ser o Flávio. Os outros não teriam a menor condição.
e a Michelle me parece que tem um problema de confiança aí dela representar essa continuidade e uma dificuldade, inclusive, com os outros filhos. Então, o Flávio, o Eduardo não vai brigar com o irmão, o Carlos não vai brigar com o irmão, pelo menos se espera isso, e ele é um Bolsonaro, né? Tem até o pedigree Bolsonaro, e vem com um discurso mais manso. Mas o Agora, também, fato se não. colocar o Zema como vice, aí acabou essa questão de moderado, né? Porque o Zema não tem nada de moderado, né? O Zema está tentando agora atirar para tudo que é lado para aparecer, né? Ele está num momento preciso aparecer. O fato é que ele, como governador de Minas Gerais, foi um governador mediano, né? De novo, vamos lá para a questão das referências, né? A referência do Zema foi ter feito um governo melhor do que o do Pimentel, o que também não é uma grande conquista na vida. O governo Pimentel foi meio desastroso em Minas Gerais, né? O Pimentel acaba a eleição de uma maneira trágica. Portanto, o Zema faz poucas entregas, vamos dizer assim, um governo razoável, um governo mediano, tanto que não, mesmo as pesquisas dentro do estado de Minas Gerais, que era onde ele deveria ter uma grande projeção, ele não tem uma projeção tão grande para a disputa presidencial. Ele pontua lá embaixo, com Lula e Flávio à frente dele. Nesse sentido, então, Então, não tem vantagem nenhuma, na sua avaliação, colocar o Zema como vice. olha, eu acho que o Zema ele não ajuda e nem atrapalha. Ele pode reforçar uma posição de ter um empresário, alguém que foi governador de um estado importante e com uma visão um pouco mais liberal da economia. É nisso que ele ajuda um pouco o Flávio na complementação de perfil, né? Mas assim, eu também não acho que ele atrapalhe. Ele não vai ser um cara que vai prejudicar o Flávio na disputa. Talvez ele até possa cumprir uma função de, numa tentativa de reduzir candidaturas à direita, até para brigar por uma vitória, às vezes em primeiro turno, isso pode ser importante pro Flávio, né? Agora, de complementação, aonde falta, vamos dizer, temos que buscar aquele eleitor que ainda não conversa com o Flávio Bolsonaro. Talvez buscar alguém do Nordeste brasileiro, se é que teria capacidade de fazer essa complementação de fato, de buscar voto, né? Porque o vice é uma figura meio que fica sempre à margem, né? Nunca as pessoas pensam, vou votar nele por causa do vice. É muito difícil isso acontecer. Mas alguma mulher nordestina talvez cumprisse uma função de dar ao Flávio aquilo que ele não tem. Então, na complementação, vamos dizer assim, tradicional da composição de vices, talvez fosse mais interessante até do que o Zema. Por isso tem muita gente lá na Faria Lima avaliando que a Raquel Lira, né, que é candidata à reeleição lá em Pernambuco, poderia ser esse nome, né, para a candidatura do Flávio Bolsonaro. A Raquel Lira, pelas pesquisas, deve perder, né, a eleição para o João Campos, que é o prefeito do Recife. Então ela poderia fazer esse movimento, o que ela nega, né, Bruno, peremptoriamente, porque volta e meia o nome dela aparece nas pesquisas. Com relação, é curioso,